Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a ressurreição do Senhor Jesus, ressurreição que nos convida a uma vida completamente nova. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você e vamos refletir a palavra de Deus. Hoje são 18 de setembro de 2022, celebramos o 25º domingo do tempo comum. Escutemos o Evangelho. Hoje nós temos o capítulo 16 de São Lucas, os versículos do 1 ao versículo 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouvinte, vejamos o que podemos compreender do texto que o Evangelho nos apresenta. Jesus continua o seu caminho para Jerusalém e está ensinando os seus discípulos. Apresenta uma situação parabólica muito complicada: um administrador desonesto. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens, diz o texto. Era comum, ouvinte, nas fazendas do tempo de Jesus, que grandes proprietários estrangeiros e filhos do local contratassem administradores, filhos da terra ou não, aos quais deixavam grandes responsabilidades e também ampla liberdade. As regras contratuais eram diferentes das regras que nós temos hoje. Poderia não acontecer a estipulação de um salário e o administrador podia usar os bens do patrão como justa recompensa. O texto sugere que, por outros compromissos ou pela extensão de seus negócios, o patrão não tinha condições de acompanhar de perto o andamento das coisas. Os fatos são assim evidentes e incontestáveis
que o administrador não tenta uma justificação ou simular uma explicação superficial. É destituído imediatamente da função. Preste contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens, diz o patrão. O administrador começou a refletir. O patrão vai me tirar a administração. O que vou fazer? O administrador sabe de ter pouco tempo à sua disposição. Começa então a refletir. Tendo exercido a função de supervisor, entende que não se adaptará facilmente a cavar e também não será muito conveniente se abaixar a ponto de pedir esmola. Cavar exige um esforço enorme e o retorno é muito pequeno. Mendigar é vergonhoso. O livro do Eclesiástico diz que é melhor morrer do que mendigar. Antes de deixar a administração, ele deve colocar a contabilidade em ordem. Muitos devedores deverão ainda entregar os seus produtos. Ele avalia os prós e os contra. E depois de muito refletir, eis que surge uma ideia que lhe parece genial. Não consultou ninguém, compreendendo que já conhece perfeitamente os trâmites da função. Então chegou à conclusão de qual deveria ser a decisão justa e passa imediatamente aos fatos. Exclama feliz: já sei o que devo fazer. Se já que não posso esperar nada do patrão que foi roubado, posso explorar a minha relação com os clientes, tornando-os amigos. Então, resolveu chamar cada um dos devedores do patrão. Ao primeiro perguntou: quanto deves ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Pega a sua conta e escreve 50. Quanto deves ao patrão? O outro respondeu: 100 medidas de trigo. Escreve 80. Eram débitos significativos e os valores diminuídos foram importantes: 100 para 50 e 100 para 80. São, portanto, valores significativos que foram abatidos aos débitos e os devedores, assim tão beneficiados pela generosidade do administrador, não se esquecerão certamente e se sentirão no dever de hospedá-lo nas suas casas. O patrão veio a saber da atitude do administrador e, ao invés de se enraivar, tece comentários elogiosos. Como é possível que o Evangelho apresente um homem desonesto como um modelo a ser seguido? É evidente que o patrão não pode aprovar um roubo assim tão escandaloso nos seus bens, mas fica surpreso com a habilidade do administrador, que tenta se sair tão rapidamente de uma situação bastante complicada em que se viu envolvido. É um ladrão, mas muito habilidoso e, desse ponto de vista, também muito capaz. Mas, ouvinte, a chave de compreensão não está na desonestidade do protagonista, mas na sua capacidade de pensar com seriedade e rapidez o seu futuro. A parábola não deveria ser chamada parábola do administrador desonesto, mas parábola do administrador astuto. O discípulo também deve ser astuto. O administrador foi muito habilidoso ao compreender em que deveria focar não sobre os bens e sobre os produtos que poderiam ser roubados ou se estragarem, mas nas pessoas, tornando-as amigas. Decidiu, então, renunciar aos bens em benefício das pessoas, que serão agora suas amigas. A conclusão de Jesus revela uma grande sabedoria. As pessoas que serão beneficiadas nesta vida permanecerão sempre ao nosso lado e testemunharão a favor de nós no dia em que o dinheiro não contará mais nada. O que Jesus quer dizer que a única maneira de administrar bem
os bens deste mundo é servir-se deles para ajudar os outros, para torná-los amigos. Serão os amigos que nos acolherão nos momentos mais difíceis. É um pressuposto, portanto, importante na sabedoria do povo de Israel. E São Lucas compartilha esse pressuposto nesta parábola. Então, é evidente que Jesus não elogiou a irresponsabilidade do administrador quando dilapidou os bens do patrão, nem tanto menos a maneira como prestou contas, diminuindo os débitos dos seus clientes ao prejuízo do patrão. O administrador infiel é exemplo para os filhos da luz, porque soube se preparar para o momento da desgraça. Se antes administrou mal o dinheiro dos outros, sem pensar no futuro, agora sabia de ficar na rua. Pelo menos pôde contar com a amizade das pessoas a quem beneficiou. O patrão elogia a fantasia que o administrador teve buscando uma solução à situação desesperadora com rapidez e o fato de conseguir colocá-la em prática. Jesus quer que aqueles que pertencem ao reino para os objetivos do reino apresentem a mesma prontidão. Os santos, autênticos cristãos, precisamente nas dificuldades, se sentiam impulsionados à criatividade, eram rápidos nas decisões e corajosos em propor novos projetos. Não eram pessimistas. Não perdiam a coragem em propor novidades para o bem dos irmãos mais necessitados e para a sociedade. Hoje, nós somos discípulos de Cristo e somos menos astuciosos, menos imaginativos, menos audaciosos, cheios de temores, mais inseguros do que os filhos das trevas. Jesus criticou os discípulos daquele tempo porque não souberam assegurar um futuro melhor com os meios que tinham à disposição. Diante das previsões difíceis, não sabemos o que fazer. Visto o nosso modo infiel de viver e administrar os dons de Deus, não percamos tempo com lamentações inúteis. Aproveitemos as oportunidades que temos para encontrar soluções aos nossos problemas. Hoje Jesus nos recomenda de encontrar uma solução rápida aos nossos problemas e de propormos grandes projetos. O nosso passado de infidelidade não comprometa o futuro que nós podemos ainda inventar, redescobrindo novas amizades. Nosso presente sem esperança não comprometa um futuro melhor. Enquanto dispomos de algumas coisas, enquanto permanecem bens para nós administrarmos, enquanto vivemos, nada está perdido. Existe esperança. O Deus de Jesus Cristo suporta menos a omissão que a infidelidade. Prefere a astúcia à inoperância. Valoriza a criatividade mais do que a preguiça. Para construir o futuro, até a injustiça pode ser evitada. Se não somos bons administradores, tenhamos criatividade, sejamos cheios de imaginação e sejamos rápidos. Consciência de que não temos muitos méritos e a certeza de nossa fraqueza deveriam ser, para nós, um modo de conseguir, portanto, melhores coisas para a igreja e para a sociedade. São João Crisóstomo dizia: não há nada, por mais fácil que seja, que a nossa tibieza não apresente como difícil e pesado. Como não há nada tão difícil e penoso que o nosso fervor e determinação não tornem fáceis e leves. Um pecador dá lição aos discípulos. É um dos raros momentos em que Jesus parece desconsolado. Os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. O pecador é mais sabido do que o discípulo. Tornar os devedores do patrão seus amigos. O malfeitor
que se torna benfeitor, presenteia pão e óleo, transforma o significado do dinheiro de meio de exploração para instrumento de comunhão, um meio para fazer amigos e não se tornar amigo do dinheiro. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, os primeiros 8 versículos. São Paulo está terminando a última viagem missionária, estão desaparecendo as primeiras testemunhas de Cristo e o apóstolo dá conselhos a Timóteo para que assuma a sua missão. Entre as coisas que recomenda aos cristãos é uma oração mais vasta, súplicas, orações intensas, preces e ação de graças. As intenções seriam, então, os governantes e aqueles que ocupam altos cargos. Ouvinte, a oração dos cristãos deve ser universal. É dirigida a Deus pelos bons e pelos maus, pelos amigos e pelos inimigos. Nesta oração se manifesta o coração grandioso do discípulo, que não aceita fazer distinção de raça, tribo, nação, posição social e sexo. Esse comportamento é reflexo dos sentimentos do Pai, que está nos céus, cujo desejo é que todos os homens e mulheres se salvem igualmente. O Papa Francisco, numa homilia, diz que devemos rezar para que os governantes e as pessoas de alto cargo amem o povo, construam as obras necessárias para o bem do povo e decidam pelas coisas melhores. Muitas vezes nós criticamos os governantes e é justo que o façamos. Nós devemos participar da política como podemos, rezando, dando a nossa opinião, votando bem, fazendo sugestões e de tantos outros modos. Os políticos precisam muito de nossa oração, porque eles estão mais expostos aos vícios do poder e devem tomar decisões justas em favor de seu povo. Também eles devem usar bem os bens que Deus colocou à disposição da classe política. Não basta, ouvinte, votar no dia 2 de outubro. Será necessário rezar por quem a gente vota e depois acompanhar a atividade política todos os dias, dando sugestões, fazendo críticas e, quem sabe, contribuindo também para que as coisas boas aconteçam. Nós não podemos delegar tudo aos políticos. Não são eles que deverão fazer as coisas melhores. Nós devemos continuar participando da política, participando do debate e realizando obras em favor do bem comum. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.